Bom, e aí, como estamos? E a gente vai fazer, na verdade, assim, uma aula só para falar do conteúdo é pouca coisa, né? Então, né, e a gente vai abordar principalmente o século XIX, né? Fazendo essa ilustração dos nossos conteúdos. E caso precisem falar alguma coisa, fiquem à vontade, certo? Pode interromper, tá bom? Muitos já são professores, né? Então, já devem estar trabalhando esses conteúdos. Né? Então, a gente vai aqui só abordar os tópicos mais importantes do conteúdo da história, né? História moderna e contemporânea, na verdade, deveria ser assim, uma carga horária bem mais expressiva, mas vocês têm um material e vocês conseguem, né, fazer esse acompanhamento a posterior. Ok? E o nosso assunto, né, se refere à expansão do capitalismo, à segunda revolução industrial, o neocolonialismo, né, o novo imperialismo, e os socialismos, né? Hoje a gente vai entender por quê, né? E o que é esse socialismo ou os socialismos, né? São as ideias que combatiam a expansão do capitalismo, né? E eu vou passar aqui para vocês, no nosso slide, a linha do tempo dos tópicos que a gente vai falar, né? Então a gente vai falar inicialmente pela expansão do capitalismo, principalmente da Revolução Industrial, tá? 1750, você já sabe, é o início da Revolução Industrial. Ela vai começar na Inglaterra, tá? 1850 é aproximadamente, né, da segunda fase da Revolução Industrial, né, quando ela já se espalhava pela Europa Central, chegava aos Estados Unidos e vai chegar também ao Japão. Tá? 1950 é considerada uma data que corresponderia a uma terceira revolução industrial, né? O uso de energias alternativas, a energia eólica, a energia maremotriz, a energia nuclear, né? A energia maremotriz, né? O começo da cibernética, da mecatrônica, as grandes transformações que vão caracterizar o final do século XX e o início do século XXI, tá? 1750, os primeiros 100 anos, corresponde à primeira Revolução Industrial, né, que a gente sabe utilizou como força motriz inicial o vapor produzido pelo calor do carvão de pedra. Sabemos também que essa revolução se inicia inicialmente na Inglaterra. Depois, a segunda Revolução Industrial é caracterizada pelo uso da eletricidade, certo? Do petróleo, e já no século XX, as energias alternativas. Nessa segunda fase, né, parte da América Latina, da Ásia e da África serão alcançadas também por essa revolução industrial. Tá? A Europa Central, Japão e Estados Unidos, como você percebe, está nessa transição entre a primeira e a segunda revolução industrial. Tudo bem? Então, esse é o panorama que irá provocar o aparecimento de ideias contrárias às injustiças do capitalismo. E que injustiças são essas, né? Você já sabe, né? De início, os trabalhadores não tinham absolutamente nenhum tipo de direito. O salário era o menor possível, e o salário das mulheres era metade da metade do salário dos homens, e o salário das crianças era metade do salário das mulheres, né? A jornada de trabalho chegava a alcançar 14 horas por dia, né? Sem intervalo, tá? Era muito pior do que a vida de um escravo, né? As condições de vida de um operário inglês em 1830, em 1840, era melhor ser escravo nos Estados Unidos, né? Se pudesse, né? E o operário da França era um regime de escravidão, né? Essa situação vai gerar uma série de revoltas, tanto na classe operária como também na classe média. Se você prestar atenção aqui, né, no nosso gráfico cronológico, você vê também que essa época corresponde, né, ao romantismo, tá? E uma das características do romantismo, a visão subjetiva
da realidade. E nesse subjetivismo estão incluídas as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que nos vinham da Revolução Francesa. Estão também incluídas as ideias de abolição, né, da abolição da escravatura, né? Estão incluídas também as ideias de redução das injustiças sociais e das diferenças entre os homens, né? Os românticos não concebiam a ideia da exploração. Para eles, qualquer tipo de injustiça tem que ser combatido. Então, na verdade, o socialismo, né, e o romantismo fazem parte de um mesmo processo, né, processo histórico. Claro, né, o romantismo, dentro do aspecto artístico, literário, né, e o socialismo dentro do aspecto econômico, político e social, né. Vamos ver o que é que se fala disso, né. No final da segunda metade do século XIX e no início da segunda metade do século XIX, você vai perceber o aparecimento dos socialistas, certo? O que são eles? Quais os tipos de socialismo? O socialismo utópico, o socialismo científico. Tá? O socialismo científico, você sabe também, tem outro nome, é também chamado de marxismo. Certo? E além dessas ideias, nós temos outros. Temos o anarquismo, que apesar do nome, não tem o significado popular, né, que aparece, né, que essa palavra nos remete, né? Além do anarquismo, outros tipos de socialismo, que na verdade talvez não se enquadre como socialismo, né? A doutrina social da igreja e o sindicalismo. Mas veja, a palavra socialismo é melhor ser empregado no plural, né? Socialismos, porque não existe só um tipo de socialismo, tá? Então, vamos examinar cada uma dessas facetas do socialismo para que a gente possa completar, né, nesse gráfico cronológico, né, a doutrina social da igreja também que entra, tá? Vamos falar cada um deles. As injustiças do socialismo, a exploração do trabalho do operariado, né, irão gerar revoltas, levantes, que vão preocupar os capitalistas, os patrões. De início, essas revoltas eram vistas como questões de polícia, que a violência era uma forma de reprimi-los, né? Mas aos poucos vai se percebendo que é necessário ceder, necessário dialogar, abrir-se frentes de diálogo, e que os operários têm que ter, no mínimo, de condições para a sobrevivência. Um salário que lhe garanta não só a sobrevivência, mas que seja também capaz de trabalhar, né, mais e produzir mais, né, dar qualidade de vida, né. Essas injustiças do capitalismo, elas vão ficar mais evidentes na primeira metade do século XIX, né. Não esqueça que 1848 são aquelas revoluções liberais, né, onde você encontra a presença do trabalhador, do proletariado, né? É por isso que os marxistas chamam de 1848, chamam de primavera, vou colocar isso aqui, né? Primavera dos povos, né? Uma vez o operariado aparece como uma força importante, reivindicando direitos que são somente seus, que não tem nada a ver com os interesses da burguesia liberal. Tá? Muito bem. O primeiro movimento significativo de revolta dos trabalhadores foi o ludismo, que de Lud é o líder em inglês dessa revolta, né? E que também achava que prejudicava o trabalhador era a existência das máquinas, certo? Então, seria a oposição à existência das máquinas. E aconteceu movimentos na Inglaterra, né, que quebraram máquinas, né, dizendo que a máquina estava tirando o trabalho do trabalhador, né,
Então, foi o ludismo, tá? Então, essa questão da existência da máquina em contraponto à questão do trabalho humano, né? Pois nós tivemos também na Inglaterra, né, a formação das primeiras associações de trabalhadores, as chamadas as trade unions, tá? Várias paralisações, greves aconteciam para que os trabalhadores exigissem a redução da jornada de trabalho, né, melhores salários, né, e melhores condições de trabalho dentro do ambiente da empresa, da fábrica, ou da mina de carvão, né. Essas reivindicações terminavam sendo escritas, fixadas em documentos que eram chamados de cartas, né, de direito. Daí, né, o termo cardismo, essas cartas de direito, na verdade, representavam, né, o início da consolidação das primeiras leis trabalhistas. Daí o nome cardismo, né, para que esse movimento, no que os operários conseguiam oficialmente, através de leis, né, o respeito aos seus direitos, tá? Bom, muito bem, a soma de tudo isso, né, vai gerar uma teoria sobre como construir uma sociedade sem injustiças, como criar uma sociedade que não haja a exploração do homem pelo homem, né? Aí nasce, então, o socialismo utópico. Por que utópico? Você está lembrado que utopia é uma obra do Renascimento, né? A utopia é uma ilha, tá? Então, isso aqui, essa palavra utopia, nasce no Renascimento. Nasce no Renascimento. Através de uma obra, vou colocar aqui obra, para a gente lembrar disso, tá? Através de uma obra literária, né? Que imaginava uma sociedade perfeita, sem injustiças sociais, né? E a obra do escritor Thomas Modson, né? O socialismo utópico pretendia criar uma sociedade descrita nesta obra renascentista. Utópico também porque, na prática, os teóricos desse socialismo não apresentavam, como é que nós diríamos, caminhos para que você chegasse a essa sociedade ideal. Como iríamos construir essa sociedade? Eles falavam da necessidade da sociedade sem injustiças, apresentavam algumas ideias, mas não apontavam os caminhos de como chegar a essa sociedade sem exploração, né? Alguns nomes desse socialismo utópico são importantes da gente lembrar. Charles Fourier, por exemplo, Proudhon, Leblanc, um galês, né, que nasceu no país de Gales, né, não é isso? O galês Robert Owen. Robert Owen era industrial, ele chegou inclusive a construir fábricas com a participação dos operários, né, divisão dos lucros, foi o primeiro a manter vilas operárias, escolas para os filhos dos trabalhadores, e infelizmente esse projeto de Owen, ele chegou inclusive tentou implantar nos Estados Unidos, não funcionou por conta do boicote da concorrência desleal de outros capitalistas, que não viam com os bons olhos essas ideias, né, de Owen funcionarem na prática. Ora, esse socialismo utópico, portanto, ele apresentava boas ideias, mas não conseguia implantar na prática ou não apresentava caminhos para se construir aquela sociedade, né, sem injustiças. E exatamente por conta disso, que em 1840, dois teóricos alemães, que já se conheciam de nome, através dos escritos, né, dos seus livros, do material, e escreveram uma obra fundamental. Ela não é muito grande, né, no número de páginas, mas ela é importantíssima. É chamada o Manifesto Comunista. Nesse livrinho, nesse livreto, Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, começam a falar de como se pode construir uma sociedade sem justiças. E para Marx e Engels, né, a gente vai falar, essa sociedade sem justiças só seria criada se o capitalismo desaparecesse, né? Então, tá vendo? O que diferencia o socialismo marxista
o socialismo científico, do socialismo utópicos, né? É exatamente isso aí, né? Há uma possibilidade de construir um mundo novo desde que o capitalismo se acabe, né? É preciso criar um novo sistema político para que você criar, né? E você, para que se crie um mundo sem injustiça, né? E é dentro desse manifesto comunista que aparece a teoria, a ideia, né, da luta de classes. Segundo Marx e Engels, a sociedade dividida hierarquicamente, né, sempre vai haver uma classe, né, uma classe dominante, uma classe que comanda os meios de produção, uma classe que paga os salários, é a classe que investe, né, na construção dos meios de produção, né, e essa classe, ela domina as riquezas, né, e uma outra classe que trabalha para esses exploradores, né, para esses proprietários, tá? Então, assim, uma classe dominante e uma classe dominada, tá? Então, existem sempre dominantes e dominados, exploradores e explorados, patrões e empregados, senhores e servos, né, proprietários, escravos, né? Então, ora, esse choque de classes, né, é que gera todas as injustiças que nós temos, né? E para que esse conflito se acabe, é necessário que a classe explorada acabe, extinga, acabe completamente o sistema que permitam esse tipo de exploração. Então é por isso, né, que se fala nesse fim do capitalismo, né? Então assim, essa luta de classes, né, para Marx e Engels, só poderia se dar um fim a partir da extinção do modelo de produção capitalista. Pessoal, como é que está o meu áudio? Como é que está a imagem? Está muito rápido? Está de boa aí? A gente está fazendo um resumão, né? Falando desses dois momentos, moderno e contemporâneo, para a gente poder chegar a um consenso. Olá, tudo bem? Pode falar, meu irmão. Eu queria entender como é que funcionaria, no caso dos socialistas, tanto o Marx, como funcionaria essa extinção do capitalismo? Quais os meios necessários para extinguir o capitalismo? Ele seria o meio de produção, ele não seria de um patrão, né? Ele seria de todos, né? A proposta era essa, né? Que não teria um patrão dominante, ou então que esse dinheiro, né? Que para Marx e Engels, a gente não está defendendo a ideia, a gente está expondo, né, a questão do que foi levantado na época, né? Então, assim, o dinheiro, ele não gera riquezas. O que gera riquezas é o trabalho, certo? Então, para esse conceito, né, para essa proposta de um novo meio de produção, o que gera a riqueza é o trabalho e não o dinheiro. E no modelo capitalista, é o dinheiro que gera dinheiro, né? É o dinheiro que submete ao dominado, né, porque ele precisa daquela relação, e a partir daí, né, ele se submete a situações no qual o patrão não se submeteria, né? Então, assim, e ele é que gera a riqueza. Então, assim, a base da pirâmide é que sustenta o topo, tá? Então, para essa proposta de um movimento de luta de classes, é necessário que... Não é que exista a extinção. Eu estava lendo recentemente, isso na época do começo lá dos furos da Petrobras, né? E teve um economista que falou um negócio muito interessante. Ele disse o seguinte: o problema da Petrobras, né, além da corrupção que aconteceu, né, que foi exposta toda na questão da Lava Jato, foi a forma que as lutas de classes aconteceram, né? Imagina só, o patrão, ele quer uma coisa, o operário, ele também quer coisa, tem os seus desejos, tem os seus anseios, né? Então, essa discussão, ela tem que ser saudável, que os dois ganhem, tá certo? Então, se eu luto por um salário melhor, né, o patrão, ele vai tentar chegar num meio termo, que, quer dizer, a briga de classe vai ter que acontecer, certo? E esse economista, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou um negócio interessante, se está certo ou está errado, a história vai julgar as palavras dele, né?
Mas ele disse o seguinte, Não era que... Paulo Guedes, não, né? Não era o Paulo Guedes, não. Ele falou o seguinte, o problema que a Petrobras, ela começou a ser dominada, né, por interesses maiores da classe operária do que dos patrões, do que o do capital. Então, por exemplo, o cara falou, rapaz, o rombo da Petrobras a nível de legislação trabalhista coloca a Lava Jato no bolso. Como assim, né? Imagina só, você é empregado. Então, você vai lutar pelos direitos de ser empregado, né? Você quer um melhor salário, você quer uma melhor condição de vida, você quer melhorar, principalmente, o seu ganho. Tá certo? E o patrão, ele quer sustentar aquilo dentro da ótica dele. Mas, quando o empregado ele se transformou em patrão, ele aumentou, né, mexeu nessa questão trabalhista e acabou afundando a empresa. Então, a Petrobras ela tem dívidas trabalhistas gigantescas. Por quê? Porque essa discussão de poder do capital, né, do dirigente e do trabalhador, foi trocado pela ótica do trabalhador e não pela ótica do dirigente. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tu imagina só, é como se você chegasse, o empregado chegasse na fábrica, né, e ao invés de lutar, né, essa discussão ela continuar existindo, ele tirou uma determinada visão, deixou de lado, e uma visão prevaleceu. Então, essa questão da visão prevalecer, ela não é interessante para os lados. Tá? Então, essa luta de classes, essa discussão, ela, do ponto de vista econômico, histórico, ela tem que existir. Tá? No Manifesto Comunista, né, essa teoria das lutas de classe abordava essa questão dessas lutas que devam existir, tá certo? Porém, o capitalismo, do jeito que estava sendo feito, né, porque assim, vamos falar aqui da história no Brasil, né? Então, você imagina, quando o escravo deixou de ser escravo, ele passou a ser desempregado, deixou de ser escravo e passou a ser desempregado, ele teve que se submeter a situações que se assemelhavam à escravidão. E em alguns pontos se tornava até pior, porque ele tinha que garantir o seu prato de comida, né? Então, teve situações onde a escravidão, não é que ela fosse melhor, mas ela trazia, né? Não vamos pensar que a escravidão nunca é bom, mas ela trazia, né, uma situação que, comparado com o novo tipo de empregado que estava existindo, o novo empregado era muito pior. Né? Então, assim, as mulheres ganhavam metade, as crianças ganhavam um quarto do valor, trabalhavam como adultos, então as pessoas se mutilavam nas fábricas, as pessoas ficavam doentes na fábrica, nas minas de carvão, então a condição, né, subhumana que o mundo, né, dos trabalhadores, né, nessa época fez com que pensadores surgissem e falassem de uma luta de classe por uma sociedade ideal. Né? Agora, falando do meu ponto de vista pessoal, né, eu acho assim que o mundo ainda não está preparado. Seria ótimo, mas o mundo ainda não está preparado para os modelos. Esse modelo ele não está consolidado. Não existe uma receita que vai dizer o modelo capitalista é melhor, o modelo comunista é melhor, o modelo... Né? Nós temos modelos, né, no mundo atual que diz que o que existe, na verdade, é você ter um encurtamento dessa pirâmide. E ao invés de ter uma luta de classes, diferenças salariais muito grandes, você tem uma maior distribuição de renda, né? Onde aquele que tem faz parte de um determinado setor da sociedade, ele tem o seu salário próximo a qualquer outro cidadão da sociedade. É como a gente vê em muitos países, né, que conseguiram isso, não é? Em modelos onde encontrou o meio termo, onde conseguiu ter uma melhor distribuição dessa renda e cada um entende o seu papel importante dentro da sociedade, tá certo? Mas nesse momento histórico é um momento importante, porque se faz, né, a contrapartida dessa questão da dominação, e se não fosse isso, você imagina como é que nós estaríamos vivendo em pleno século XXI se não tivesse essa luta de classes, né, se não tivesse essa disputa de ideias, essa contrapartida,
essa diferença, essa discordância, né? Como é que seria hoje esse mundo capitalista hoje cada vez mais feroz. Beleza? Pessoal, podem falar, podem ficar à vontade, viu? Bom, os socialistas utópicos insistiam na ideia que era possível criar um capitalismo humanizado, um capitalismo socializado, um capitalismo sem justiça, né? Marx disse que não é possível, né? Ele fala que a essência do capitalismo é a exploração, né? A exploração só se acaba se o capitalismo se acabar também. Isso da ideia lá do Manifesto Comunista, né? É a superação das injustiças. Ela... Oi. Alguém falou? Oi. Me diz uma coisa. O Maurício, em relação do socialismo científico, esse surgimento do socialismo científico, esse termo surgiu exatamente com Marx, ou foram seus adeptos em algum momento que deram o socialismo científico? O socialismo científico, ele surge com Marx, né? Mas ele dá uns passos à frente e se transforma em comunismo, certo? Então, assim, o comunismo, o socialismo utópico, vamos lá, o socialismo utópico, ele nasce de uma obra literária, né? Ele nasce de uma obra literária, onde nessa obra imaginava-se, né, uma obra de ficção, né, mas propondo uma sociedade de futuro, onde imaginava-se um mundo justo, certo? Um mundo justo, certo? Só que ele não aponta o caminho para que isso aconteça. Isso é o socialismo utópico, né? Então, a palavra utópico nasceu com essa obra aí, tá certo? Já no socialismo científico, ele busca alternativas para encontrar essa forma de justiça social, certo? E do socialismo científico nasce o comunismo, né? Onde o comunismo ele vem aí principalmente, né, com essa obra de Marx e Engels, né, que é o Manifesto Comunista, tá certo? Então, do socialismo científico, né, o aprimoramento dele, né, a obra, né, que traduz a principal defesa, né, dessa mudança é através desse Manifesto Comunista, que não é um livro extenso, que é um folhetim, né, que é um negócio sem muito exigência acadêmica, certo? Não tinha nada assim que... Eu tenho Pronto. Eu tenho esse material. Pois é um material bem simples, né? Mas que dá um pontapé numa série de novas ideias, né, que se aprimoram e que mais na frente chega, né, até a anarquismo, que a gente já entendeu um pouquinho também desse anarquismo. Tá bom? Beleza, Maurício? Sim. Certo. Agora sim, tá bom. Tá, pode bom. falar. Pode... mais uma questão. Claro, irmão, à vontade. Eu acredito que o capitalismo também, o capitalismo ele tem suas falhas, mas assim, no meu ver, fazendo um levantamento em relação ao capitalismo e socialismo, o capitalismo ele dá mais capacidade para o desenvolvimento. Por exemplo, as grandes pesquisas que existem hoje, as grandes quantidades de obras que nós temos hoje, ela se dá devido ao capitalismo. Tem as suas falhas, tem, mas eu acho que o capitalismo ainda é o melhor do que o socialismo, a não ser, talvez no futuro. Mas o capitalismo ainda é no meu ver, da minha maneira de interpretar, de perceber, ainda é um sistema melhor. Não estou aqui colocando a ideia, eu não sou a favor de pessoas. Nós temos em torno de 2.000 pessoas hoje que são os bilionários do mundo. Eu sou a favor dessa questão da divisão, da questão da repartição de
da questão da riqueza, né? Esses valores são absurdos. Mas você vê assim, eu entendo o seu ponto de vista. Mas quando a gente leva para um cenário maior, né? Um cenário internacional, certo? Aí você vê alguns modelos que esses grandes capitais, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma realidade próxima à nossa, né? Uma realidade próxima à nossa, que não é a realidade brasileira, né? Mais próximo ao Brasil, um país de língua portuguesa, como é Portugal, né? Então, assim, é um país que vive hoje um sentimento diferente desse capitalismo explorador, assim como em outros países, né? Assim como outros países da Europa também, tá? Mas, assim, qual é o melhor modelo? O atual capitalismo, esse neoliberalismo que a gente pode encontrar, ele é muito perigoso, né? Esse é um ponto de vista também meu, né? Professor? Ô, Janier. No meu ponto de vista, eu não gosto de tomar posição, mas para acontecer uma extinção como Marx na luta de classe, tem que haver sempre um poder maior para poder derrubar. No caso, para se extinguir o capitalismo, teria que ter um comunismo muito forte, entende? Então, que não tivesse corrupção, não, né? Exatamente. Querendo ou não, sempre vai haver algo forte. No caso, no socialismo, seria o Estado, né? Eu sou de uma ideia totalmente diferente. Menos Estado, mais liberdade. Mais Estado, menos liberdade para o cidadão. A gente vê, por exemplo, os países próximos a nós, eu acho que não cabe citar, eu acho que a gente sabe, que quanto mais o Estado se aproxima do cidadão, menos liberdade esse cidadão tem. Então, eu acho que o modelo de socialismo que nós temos, parecido, não é eficaz, não deu certo. Eu acho que eu sou da ideia mais ou menos do Maurício. Eu acho que hoje, se a gente for, não tem como comparar 100%, mas se a gente for colocar lado a lado, o capitalismo realmente dá mais oportunidade para o crescimento do que o socialismo. Né? Eu penso um pouco diferente, sabe? Desse capitalismo que a gente vive aqui no Brasil, né? Esse capitalismo que a gente vive aqui no Brasil. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim que a função do Estado é proteger o mais fraco. Certo? A missão do Estado é essa. É proteger o mais fraco. E nesse modelo, né? Nesse modelo que a gente vive, o mais fraco ele não é protegido. Né? Ele não tem defesas. Tá? Eu vou ter um vídeo muito bacana, que eu posso até passar aqui para vocês no final, chamado História das Coisas. Não sei se vocês já conhecem esse vídeo, ou se eu já dei aula para vocês e falei dele. É um vídeo que fala dessa questão ambiental. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse vídeo? É um videozinho de 5, 6 minutos. Maurício, Janier. Mas assim, eu não quero defender nenhuma ideia, certo? A gente vai apresentar aqui as ideias, tá? Sim, a gente tá só vamos apresentar aqui as ideias. Não, eu falo pela nossa classe. Nós estamos dentro do... Pois não. Campo da... Ô, Maurição, cortou aí o seu fone. Ó, cara, eu não tô lhe escutando, não. Oi. Percebo. Dentro da história, para um comunismo, o que eu vejo... Maurício, realmente seu som não tá falhando, tá picotando. Mas deixa eu te tranquilizar numa coisa, sabe? Eu sei que você vai falar, mais ou menos, né? Esse comunismo que nós vivemos, né, no mundo, certo? Na verdade foram ditaduras, né? Foram ditaduras. E eu acho que a humanidade, né, a espécie humana,
ela ainda é muito egoísta, egocêntrica, né, para viver um mundo perfeito, um mundo ideal. Eu acho que isso não vai acontecer na nossa geração aqui, a gente não vai estar vivo para acompanhar isso aí, não. E talvez muitos ainda para frente vá visualizar isso, né? Essa questão do poder, né? Aí eu boto assim em pauta que isso vai servir para qualquer tipo de relação política e econômica, né? É a questão do poder, certo? O poder, do pequeno poder ao grande poder. Quando se existe o empoderamento, né? Esse empoderamento ele acaba sendo muito traiçoeiro, até muitas vezes com o que a pessoa acredita. Tá? Eu vejo assim, tem umas situações assim bem inusitadas. Aquele cara que é gente boa, que você conhece desde criança, seu amigo, né? E por algum motivo ele exerce algum tipo de poder. Aí a primeira coisa que vem à sua mente, rapaz, como fulano de tal mudou. Como fulano de tal agora, ele se empoderou, né, de uma determinada situação. Ou porque assumiu um cargo, ou porque está vestindo uma farda, né? Ou sei lá, né? Por N motivos. Então, esse empoderamento, né? Que isso não é uma característica de uma política econômica, não é a característica de uma política, né? Mas é a questão da espécie humana, da espécie humana. Dá a chave do cadeado pro cara e diz que ele é responsável para tu ver a comédia. Ó, fulano, agora você é responsável pela chave do cadeado, para ver como essas coisas, elas acabam mudando e dando esse empoderamento. Então a gente acaba não estando tão preparado assim, né, muitas vezes, para essas mudanças, né? Bom, então falando do socialismo utópico, né, eles falavam desse capitalismo humanizado, de um capitalismo socializado, de um capitalismo sem injustiça, né? Aí olha só, esse socialismo utópico falava de um capitalismo humanizado. O socialismo utópico, né, ele mencionava de uma formação de produção humanizada. Já Marx, ele disse que isso não seria possível, né? Ele fala que o capitalismo é a exploração, né? A dominação, é o dono da chave do cadeado que está falando, né? A superação das injustiças, elas passam necessariamente pela conscientização do proletariado, né? E se ele sabe que ele é explorado, ele tem que acabar com a exploração. Que nenhum burguês, que nenhum capitalista vai reduzir essa exploração, que vai criar leis para beneficiar o trabalhador. É o trabalhador que tem que defender os seus direitos, né? E para Marx, né, só se faz através da luta armada, né? Aí vem a questão da revolução, para se implantar um sistema econômico, político, social, onde quem vai mandar são os trabalhadores, né? Será um governo do proletariado, tá? É o que a gente vê, né? É o surgimento de um governo do proletariado. Mas não basta um país sozinho fazer essa revolução e ser governado por trabalhadores, né? O capitalismo é internacional. Então, essa revolução, começando no país capitalista, ela terá que se expandir para outros países. É a internacionalização do ideal do socialismo, socialismo científico de Marx, né? Então, todos os países do mundo têm que fazer a sua explosão do proletariado, né? Para que o socialismo científico, né, seja expandido para todos, né? E através desse regime, né, não teria patrão, né? E o Estado, né, não representará governantes, né, não representará essa minoria, ela representaria, né, a parte maior da sociedade, que seria essa questão do proletariado, ok? A Dênia acabou de chegar. Dênia, tudo bem, minha amiga Dênia? Estamos aqui, viu?
Então, essas representações dos interesses dos trabalhadores, né, seria através dessa explosão. A ideia é boa, né, mas será que como funcionaria assim, né? E a gente vai ver, né, principalmente quando a gente estiver estudando a Revolução Russa, que isso não funcionou, né, exatamente assim. A ideia é boa, mas a prática foi bem diferente, né? Bom, além desse socialismo, a gente falamos do Professor, anarquismo, né, do sindicalismo. Opa! Raul, Oi, deixa eu ver aqui. só mais uma coisa. Assim, eu não me considero um historiador, certo? Certo. Eu tenho um conhecimento de outras áreas e estou buscando ter um conhecimento sobre história, um pouco. Certo. Mas assim, o que eu tenho observado com alguns colegas meus que são formados em História pela Federal, outros pela UES, ou em outras instituições, mas por que a maioria dos professores que eu converso, a maioria até hoje, eles são mais voltados para a questão da esquerda e com essa defesa do socialismo? Vou te contar um segredo, certo? Aqui no Brasil, nunca teve uma esquerda do jeito que é propagandeado hoje por aí. Nunca teve. Nunca teve uma revolução comunista, nunca teve uma revolução socialista, né? A gente não tem nada que se assemelhe, né? Talvez possa ter uma tendência, mas que gere essa divisão que é tão propagandeado hoje pelo governo, né? Principalmente pelo governo, essa divisão entre capitalistas e socialistas comunistas, né? Então, isso aí é um discurso que não se emprega mais. Aqui no Brasil nunca se empregaria, né? Qual foi o governo comunista socialista que teve no Brasil? Não tem. Né? Mas aí se criou toda uma divisão, né? Em virtude de um discurso que eu acho que era muito oportunista para a época, né, das eleições, mas que historicamente não faz sentido. Porém, né, dentro da academia, dentro das universidades, né, esse socialismo ele é estudado, ele é visto como uma questão de luta de classe, né, luta de classe. Então, essa luta de classe, só aceitar aqui a colega, essa luta de classe, ela sempre foi defendida. Eu vou dar um exemplo recente, né, na eleição para reitor da Universidade Federal. Certo? A gente está falando de um processo democrático, certo? De um processo democrático. Nesse processo democrático, você tem pessoas que vão se candidatar, tá certo? É feita uma eleição e é gerada uma lista tríplice, tá? Onde 3 nomes vão aparecer, certo? Uhum. Aí esse nome, eu vou te apresentar esse nome. A universidade, né, escolheu esse, mas além desse, tem mais 2 nomes, mas o mais votado foi esse, certo? O que é que, né, você, como um gestor, faria? Pegaria que nome? O mais votado, o que está no meio, ou que foi o menos votado? Mais votado, não? Mas aí hoje a política nacional não fez isso, né? Se essa pergunta fosse dirigida a mim, eu diria pela competência. Tá. Mas assim, os 3 são competentes. Os três são competentes. Os 3 são competentes. Mas o mais votado significa que ele representa o grupo, né? O mais votado, ele representa o grupo, ou não? Significa que o grupo da compreensão que ele seja o mais competente, não? Sim, eu entendo dessa forma também. Mas não está... Pois é. Não, os 3, a gente não tá questionando a competência dos 3, não. A gente acredita que os 3 são competentes. Mas dentro desses critérios competências, um vai representar melhor porque foi escolhido pela maioria. E essa maioria, ela é esmagadora. Ela chegou a quase 90%. O menos votado chegou a 4, 5, 6%. Eu não me lembro do valor.
certo? Mas por uma tendência ideológica, né, dessa questão de esquerda, direita, né, foi escolhido aquele que tinha apenas 6% da representatividade. Então, tá entendendo essa questão Aí, da legitimidade, né? Porque aí cai na questão de interesses, né? Interesse, exatamente. Agora só mais uma coisa, só para me encerrar essa minha fala aqui. Não encerre nunca. Vai estar aqui para... Fique à vontade. Existe história... Pronto. Não, existe historiadores com cunho mais pro lado da direita? Existe. Com certeza. Né? Existe até terraplanista, homem. Né? Não, aí é outra questão. Eu tô brincando, sabe? A gente está no Estado Democrático. De expressão. Mas de escolha. Eu sou formado. A gente está no Estado Democrático. Sim, com certeza. Eu sou formado em História e sou formado também em Física, sabe? Viu, Maurício? A minha graduação é em História e Física. Eu fiz faculdade de Física e fiz faculdade de História. Assim, é inadmissível. É inadmissível. Né? Só um instante. Você, né, pelo menos imaginar, século XXI, que a Terra é plana. Tá entendendo? Mas existem milhões de pessoas que defendem, né? Mas cada um tem direito a fazer o que quiser, né? Eu sou um exemplo que eu posso dizer. Não vou entrar nessa questão aqui porque eu acho que a questão, cada um pensa o que acha que deve pensar, mas as comprovações científicas mostram, eu tenho formação na área biológica e também eu tenho um bacharelado em teologia, né? Certo. E aí busquei mais também ter uma visão histórica, questão da gente que gosta, a gente tem um certo apego, uma ideia de política, a gente gosta por dentro, eu acho que a história ela ajuda muito. Mas assim, cada um se o cara acredita que Terra plana, eu acho que cada um defende aquilo que acredita, né? Mas, porém, nós também temos que avaliar os dados científicos, o que nós temos hoje de recursos aí mostrando, comprovando que a Terra é redonda há muito tempo, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí, né? Mas assim, né? Tem uma frase de Humberto Babenco, né? Aliás, Humberto Babenco não, eu não sei se foi Humberto Babenco, não me lembro. Mas foi um cineasta famoso, né? Ele disse, né, nesses últimos anos, que a internet, né, ela deu muita força aos imbecis. Ele usou essa palavra, né? A internet deu força aos imbecis, porque eles se encontraram na internet, né? E eles se fortalecem. É aquele sentimento de matilha, né? Eu não tô sozinho. Aquela história, eu não tô sozinho. Então tem gente que, por mais absurdo que pareça a ideia, ele pensa igual a mim. Então, assim, não estou dizendo que os pensamentos são absurdos, mas que tem várias tendências, né, das mais diversas possíveis, e que o cara nunca vai estar sozinho, sempre vai ter outros com ele. Basta ele jogar aí nas redes sociais, jogar na internet, que ele vai encontrar pessoas adeptas a isso aí. Ele não vai estar sozinho, não. Então, a gente vai... E pode ser que ele até se fortaleça, né? Até ele se fortaleça. Né? Aqui, por exemplo, no nosso país é um país onde a maioria da população é mestiça, é negra, né? É negra. Não faz sentido ter um sentimento racista dentro do nosso país, que é diferente dos Estados Unidos, onde a população, menos de 20%, se eu não me engano, é negra. Então lá pesa isso, mas aqui não faz o menor sentido. E no Nordeste, e no Ceará, e na periferia, isso é mais absurdo ainda. Aí você encontra
movimentos neonazistas, arianos, na periferia de Fortaleza. Não é um contrassenso, né? Não é um absurdo? Mas você encontra os caras lá com discurso ariano. Né? Aí vai ver o cara, né? Se você for puxar a árvore genealógica dele lá, não tem nada a ver de origem, né, ariana, de origem branca, loura dos olhos azuis. Não tem nada a ver. Foi feita uma pesquisa recentemente aqui dizendo que no Ceará existe uma linhagem dinamarquesa muito grande. Aí eu, rapaz, eu fiquei curioso. Aí eu fui ver a pesquisa. Pesquisaram 160 pessoas. Dentre elas, as grandes oligarquias familiares do Estado. Donos de empresas, né, os grandes donos de capital. Então, essas pessoas, né, apresentaram lá uma grande genética, né, que veio dessa questão lá da Dinamarca, né, dos vikings. Né? Eu disse, rapaz, é uma pesquisa que não tem nada de científico. Para você ter um N aceitável, o que é o N? O número de pessoas aceitáveis, você teria que pegar a população brasileira, a população do Ceará, né, dividir por um determinado índice, para você ter uma quantidade de pessoas a ser pesquisadas. E essas pessoas teriam que ser escolhidas de forma aleatória. Né? Aí colocaram 160 pessoas, né, traçando o perfil da pesquisa. Essa pesquisa, quer dizer que uma pesquisa dessa não é tendenciosa? Extremamente tendenciosa. Eu acho que isso afasta mais do que agrega, né? Dizendo que tem um sentimento de origem viking, dinamarquesa, né? O que é que tem a ver isso aqui no Ceará? Quem é que é branco dos olhos azuis, que tem 1,80 m, 2 metros de altura? Onde é que você vai ver isso aqui? É difícil, né? Mas tem pesquisa que faz, e o cara comprova, e tem gente defendendo dentro da universidade, defendendo isso aí. É isso mesmo. A gente vê e às vezes se lamenta, né? Para que pesquisas tão tolas não sejam tão levadas a sério. Bom, vamos lá, né? Mas fica à vontade, tá? Vamos falar aqui de novo da nossa linha do tempo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Espera aí. Só um instante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só um instante. Bom. Deixa eu pegar aqui o mouse que não está indo. Só um instante, pessoal. Deixa eu pegar aqui a... Cadê? Tá aqui. Bom, então, como eu tinha falado, né? A ideia é boa, mas a prática foi bem diferente, né? E a gente falou também do anarquismo, da doutrina social da igreja, do sindicalismo, né? Vamos ver aqui a nossa linha do tempo, 1848, 1860, 1890, né? Tá aí. Então, socialismo científico, marxismo, né? Expandir por todos os países a internacional socialista. É necessário levar toda essa ideia para todos os trabalhadores do mundo. Trabalhadores do mundo, univos, porque precisamos derrotar o capitalismo, né? Então, era a ideia que se propagandava na época. Enquanto isso, né, pessoas pensavam diferente, né? Mikhail Bakunin, olha esse nome aqui, esse russo pensou diferente. É preciso acabar com o capitalismo. É preciso que haja a luta armada. É preciso acabar com os governantes que representam a injustiça. Né? Uma das características do anarquismo seria a luta armada, né? Principalmente ações terroristas. Atentados terroristas contra chefes de Estado serão características, né, do grupo anarquista. Né? Lembro que a Primeira Guerra Mundial aconteceu com um atentado terrorista, né? O arquiduque Francisco Ferdinando, né? E você percebe que no século XIX, os chefes de Estado, os reis, os primeiros ministros, viviam em pânico,
porque os atentados contra a vida, né, desses governantes foram muito comuns. Tá? Então, no século XIX, pelo menos 2 czares russos sofreram atentados, além de ministros que morreram, né, de governantes, para todo lado se espalhou essa ideia, né? Além da luta armada, o anarquismo propõe o estabelecimento de uma sociedade sem governantes. Nada de Estado proletário, para depois a gente chegar à sociedade perfeita, né? Não, depois que for morto todos os governantes, cria imediatamente uma sociedade sem governante. Né? Tá vendo? Olha só o anar, ausência, né? Prefixo grego, negação, anar. Arque, governo. Anarquismo é você criar uma sociedade perfeita, tão perfeita que os cidadãos não precisam de governante. Né? Todo mundo sabe o que fazer, não é preciso alguém dizendo o que você vai ter que fazer, enquanto você não precisa de governante, você não precisa de dinheiro, né? Todos serão, ao mesmo tempo, governantes e governados. Tá? Então, se você está achando o sonho do marxismo difícil de funcionar, imagine do Bakunin aqui, né, uma sociedade que não exista governantes, né? É complicado, né? É até mais difícil, né? Parece que o socialista... Opa, desculpa. Eu acho que os dois são impossíveis, viu? Então, imagina isso aí, né? Isso aí que um mundo não estaria... Eu sempre que eu me lembro, quando eu falo o dono da chave do cadeado, eu me lembro do porteiro da escola que eu trabalhava, sabe? Porque o cara, ele tinha a chave do cadeado, ele se sentia o dono da Secretaria de Educação todinha. Né? Ao ponto de, não, você não pode sair agora, não. Não, espera aí, não é assim, não. Era o cara que tinha a chave do cadeado. Aí você imagina, né, as pessoas, né, que não têm esse poder, né, de discernir sobre essa questão do poder, né? É difícil, né? Então é um mundo que não estaríamos, talvez, nunca preparados para isso aí, né? Mas foi uma ideia que se propagandeou e tenha certeza que governantes ficaram morrendo de medo de ser assassinados, né? Em virtude desse pensamento que se propagandeava na época. Né? Na verdade, né, era o menos utópico ainda, né? Mas tem mais, vamos lá, vamos falar de mais coisa aí. O sindicalismo. O sindicalismo, ele vai se desenvolver principalmente nos Estados Unidos. Lá os trabalhadores não estão preocupados em acabar com o sistema capitalista. Eles não querem reduzir o lucro dos patrões, nem diminuir o crescimento das empresas. O que eles querem é melhores salários, melhores condições de trabalho. Eles querem ganhar mais, trabalhar melhor e trabalhar menos. O sindicalismo não quer questionar a existência do capitalismo. Eles querem melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então, olha lá, reduzir as injustiças, melhorar salários e condições de trabalho. O sindicalismo, sindicato, né, vem de sindicato, né? Junto com, sim significa, né, junto, dicare, exigir, pedir com força, veemência. Sindicato, quando a gente se junta para exigir nossos direitos, né? Então, assim, olha o que acontece. Muita gente pensa que sindicalismo, né, teve uma força lá no leste europeu, dentro da Revolução Russa, mas os principais movimentos sindicalistas, eles se fortalecem aqui dentro dos Estados Unidos. Ele não quer, né, acabar com o capitalismo, ele quer uma melhor repartição, né, desse lucro e que a voz do empregado ela seja ouvida. Tá? Então, se fortalece aí o movimento dos trabalhadores. Quando eu digo, né, que aqui não teve um movimento socialista, né, um movimento comunista, aí agora vamos entender isso aqui. Está mais parecido com o quê? Que nós vivemos recentemente? Com socialismo,
né, científico, com o comunismo, ou com esse movimento sindicalista. Estão vendo essa diferença, né? Que acaba trazendo um pouquinho à luz, né, da desinformação que muitas vezes chega para a maioria das pessoas. Né? E é uma força dentro do capitalismo. É através do sindicato que os trabalhadores conseguem a maior parte das suas conquistas. Né? A luta armada, a violência terminou se mostrando que não tinha eficiência, que não tinha uma voz ativa, que não tinha nada de concreto para realizar a melhoria, né, de vida dos trabalhadores e a redução da exploração do capitalismo. Tá? E, por último, a doutrina social da igreja. Você sabe que o clero, a igreja católica, né, no Ocidente, sempre esteve ligada aos grandes proprietários de terra, sempre esteve ligada aos ricos, né? Durante o antigo regime, o primeiro Estado, né, era o clero. Né? Então, sempre houve uma ligação, entre a justiça social e a igreja, cujo discurso era: sofre-se aqui na terra, mas aí você ganha o céu. Né? Só que as pessoas cansadas de esperar o céu, né, resolveram melhorar a vida aqui na terra. A própria igreja, depois da Revolução Francesa, depois das revoluções liberais, e observando as revoltas operárias, né, ela começou a perceber que ela também precisava dar uma resposta. Né? Ela precisava se atualizar diante das mudanças que estavam ocorrendo no mundo. Aquele velho discurso da época do feudalismo, doutrina do justo preço, né, da caridade para com os pobres, isso já não estava mais funcionando. Né? As igrejas estavam se esvaziando e muitos operários preferiram entrar em sindicatos, em movimentos socialistas, do que estar no domingo ouvindo o padre falar conforme-se, né? Sua desgraça é isso mesmo, Deus ama a pobreza, quanto mais você sofrer, maior será o seu céu. Né? Ninguém estava mais afim de curtir esse discurso, esse sermão. A igreja, então, vai mudar a sua visão de mundo. Né? É aí que um Papa, Leão XIII, vai escrever um documento onde os papas escrevem, tem vários nomes, né? Quando um papa escreve sobre a realidade social, econômica e política, e dá a opinião da igreja sobre essas mudanças, esse documento é chamado de encíclica. Encíclica, em torno de, ao redor, fazendo em volta, né? Essa encíclica, que falava dessas coisas novas, vai se chamar em latim Rerum Novarum, sobre as coisas novas. E quais são as coisas novas? O capitalismo industrial e o socialismo. Né? Olha lá, essa doutrina social da igreja, então, falava, em primeiro lugar, em justiça social. Eu não posso explorar o meu operário, submetendo a uma jornada indigna, desumana, né? A um salário não digno, que ele não possa comprar o alimento para sobreviver, né? A roupa, né, para se vestir, o lazer a que ele tem direito, o descanso, né, semanal. Né? A igreja percebeu que ou ela ajudava, né, essa transformação, essa mudança, ou então ela estava fadada a perder fiéis. Né? É necessário salários dignos. A igreja lembrava também, né? Não pode admitir a ideia do operário destruindo máquinas, do operário invadindo fábricas, né? De camponeses, né? Invadindo terra. Tem que se respeitar a propriedade privada. Mas atenção, o Papa Leão XIII, ele falava que a propriedade privada não pode gerar injustiça. A riqueza de uns tem que servir para dar emprego, né? A riqueza, ela tem que ajudar aqueles que precisam. A sua propriedade privada não pode ser raiz de miséria. Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui no chat. Claudiana, eu sugiro que você fique mais próximo de roteador que você tiver, certo? E que se tiver com câmera ligada, desliga, que aí sua internet melhora bastante. E se a galera da tua casa está utilizando a internet, pede para parar um pouquinho,
tá? Mas eu posso depois disponibilizar esse vídeo no meu canal do YouTube e vocês assistirem depois, tá bom? Aí quem quiser assistir depois, fica aí. Mas eu vou deixar material para ler, eu passei o material, a gente escolhe uns capítulos e é o suficiente, tá bom? Bom, diz a igreja, vamos lá. Essa propriedade tem que ter uma destinação social. Você não pode ter uma terra que não produza nada. Você não pode ter uma fábrica fechada. O seu dinheiro no branco, gerando dinheiro sem dar emprego, isso não é justo, isso não é bom aos olhos de Deus. Então, essas ideias da igreja, né, todas estavam embasadas em texto da Bíblia, né? É assim que a igreja se pronuncia. Não é uma opinião de um papa, mas é a visão da igreja em cima dos escritos sagrados, em cima da Bíblia. Então é isso aí que se escreve esse cenário, né, que transcorreu, né, no século XIX, em termos do choque do capitalismo com os trabalhadores, né? Mas o capitalismo está crescendo. Mesmo com essas disputas, o capitalismo não parou, né? E nessa segunda fase dessa revolução industrial, o capitalismo vai precisar de mais matéria-prima, de matéria-prima estratégica. Olha só, estou usando agora a eletricidade. A eletricidade precisa de cobre, de chumbo, precisa de platina, precisa de tungstênio, né? De alumínio. As máquinas precisam de mais ferro. Aí eu estou usando também o petróleo. Aí eu vou ter o motor a combustão. Aí eu preciso de siderúrgicas para derreter metais, para construir máquinas, para gerar automóveis. Eu preciso de borracha. Olha só, perceba, a Europa não tem todas as matérias-primas. A gente chama matéria-prima estratégica, aquela matéria que é necessária para dar o salto tecnológico. A Europa, então, ela precisa de dinheiro, de muito dinheiro, para expandir esse capitalismo. Aí é que a gente vai ter associação entre o banqueiro capitalista, dinheiro gerando dinheiro financeiro, né? E o capitalismo industrial, capitalista industrial. Aí está nascendo um novo tipo de capitalismo, o capitalismo financeiro, o capitalismo monetário, o capitalismo que está se expandindo, o capitalismo que vai nascer os trusts, os cartéis, as holdings, comandando grandes empresas. Aí você vai ter a fusão de pequenas fábricas numa grande indústria. Aí, os conglomerados industriais, né, que vão começar a se transformar em indústrias supranacionais. Lembra do país que faz isso, né? As indústrias dos Estados Unidos, e ela vai manter filiais na América Latina. Aí você tem empresas inglesas que vão chegar ao Brasil. Aí os bancos ingleses precisam ter agências aqui na América do Sul, né? Aí a gente tem que procurar matéria-prima estratégica. Olha só, África, Ásia, né, que se explora só pelo litoral, principalmente com a expansão marítima do século XV, XVI, agora precisa, né, entrar dentro desse continente, porque dentro desse continente a gente vai encontrar aquela matéria-prima estratégica que a gente tanto precisa, né? E claro, né, existiam populações morando nesses lugares, né? E o que a Europa industrializada vai fazer, né? O que é que os Estados Unidos industrializados vão fazer? O que é que o Japão industrializado vai fazer? Ao entrar nessas áreas, vão submeter pela violência, né? Pela violência. Olha só, essas populações, para eu poder pegar, né? Se apropriar dessas riquezas das populações, se elas não querem colaborar, né? Com a minha exploração, né? Elas vão ter que ser submetidas a uma vontade, nem que seja na força. Esse domínio da África, da Ásia, a partir do final do século XIX, 1875, 1880, 1890, é chamado de, vou anotar aqui, neocolonialismo. Tá? Então é agora a busca desenfreada pela matéria-prima, né? Aqui a gente teve o ciclo da borracha,
do ferro, as siderúrgicas e muita coisa que aconteceu aqui, né? Então, utilizando esses espaços, que não eram espaços próprios, espaços fora do país, somente com esse intuito dessas grandes explorações que rendeu a esse título, né, desse novo colonialismo, novo colonialismo, ou novo imperialismo. Que era o controle político e econômico, político até, né, de muitas dessas áreas. É óbvio que muitos desses países, a elite de alguns desses países dominados, terminam se adaptando, né, facilitando esse sistema e ganhando direito, né, de permanecer o seu status, com seus privilégios. Isso aconteceu em muitos países. Lembra aqui do nosso, né? Lembra a população que tinha um nível de organização mais primitivo, né? Se a população tinha um pouco mais de esclarecimento, tinha um pouco mais de classe social, de status social definido, né? Aquela população local acabava se adequando e reverenciando esses novos imperialistas que estavam chegando. Mas aquelas que as populações eram mais primitivas, aí foi na porrada, foi na bala, foi na dominação mesmo violenta, como a gente vê em muitos lugares, né, que aconteceu sem pedir licença, né, e quem resistisse, né, seria morto. Essa exploração neocolonialista é que vai favorecer a Europa num crescimento industrial, econômico, financeiro, fora do comum, né? É um movimento também que vai transformar os Estados Unidos numa grande potência, né? E olha só que tudo isso acontece com a unificação da Itália, a unificação da Guerra da Secessão, né? A unificação da Alemanha. Os países estavam precisando expandir o seu mercado, né? É o neocolonialismo que a gente vai abordar agora, né? Vamos aqui falar um pouquinho do gráfico para a gente prestar atenção aqui nessa situação, tá? Bom, desculpa. Vamos lá. Segunda Revolução Industrial, conforme nós falamos, né? Uma tecnologia cada vez mais cara, tá? A associação entre indústrias e banqueiros, né? Faltou indústria aqui. Indústrias, né? Associação das indústrias e banqueiros, aumento da produção, a necessidade de mais matéria-prima, e a Europa não tem tudo isso, Estados também não tem tudo isso, Japão não tem, Europa, Estados Unidos, Japão, como também, né? Mercado não só que vão pegar matéria-prima, mas que vão vender produtos industrializados, né? Eles vão pegar matéria-prima e transformar em produto industrializado, né? Aí vem a expansão do capitalismo, né, em busca de mercados, né? O novo imperialismo, então a necessidade de mercados, né? Vai se desenvolver na África, certo? Na Ásia e na América Latina, tá? Então, para isso, a gente precisa ver que essas regiões, elas serão ocupadas, tá? Eu fiz um mapinha aqui meio ruinzinho, mas dá para entender. Mas como foi que essas potências dividiram, né? Nesse mapa aqui, ó, essa área toda que está em verde, tá? Essa África, a África Atlântica, né? E parte da África Mediterrânea, essa aqui em verde, que a gente chama hoje de Argélia, né? O que a gente chama de Chad, o que a gente chama de Senegal, o que a gente chama de Costa do Marfim, né? Mali, né? Todos esses países da África Ocidental, certo? Eram domínios franceses, certo? Perceba também que a ilha de Madagascar era domínio francês. Na Ásia, todo o sudeste asiático, onde é Laos, Camboja, Vietnã, era domínio imperialismo francês, né? Já essa parte que você tem em vermelho na África, né, o Egito, Rodésia, Ruanda, Burundi, África do Sul, Tanzânia, todas essas regiões foram dominadas pelo imperialismo inglês. Aqui
essa parte livre, Angola, Moçambique, colônias portuguesas, né? Desde a época da expansão marítima, tá? Esse pontilhado aqui é o Congo belga, né? Foi a área da África dominada pela Bélgica, né? O quadriculado, a Líbia e a Somália e a Eritreia foram de controle do imperialismo italiano, tá? Esse país aí sem nada é a Etiópia, né? Aqui a Etiópia só vai conquistada pela Itália em 1935, 36, antes da Primeira Guerra Mundial. Aqui na Ásia, a gente vai ver a China, né? Era a região de todo mundo, tá? Tem portos franceses na China, portos ingleses, portos italianos, portos belgas. Então todo mundo mexia, os holandeses. Então, Indonésia foi domínio holandês, né? O Japão conquistou a Coreia, né? E conquistou parte da China, né? E aqui a região chamada de Manchúria estava fazendo a sua expansão em direção às Filipinas, no Oceano Pacífico, onde vai ser barrado, né, obviamente, pelos Estados Unidos, né? Olha como é que foi a divisão do mundo. Olha porque tantos países, a língua inglesa até hoje existe, né? Veja porque os franceses, olha só os franceses, né? Eles ainda mantêm comércio com as suas ex-colônias, né? E outra coisa, as ex-colônias, né? Esses países todos iam ficar independentes. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Vai haver um processo de descolonização depois da Segunda Guerra, né? E vamos retomar um pouquinho essa questão desse neocolonialismo, né? Vamos ver aqui um pouquinho da América Latina, que foi alvo do imperialismo, principalmente norte-americano. O domínio norte-americano, dentro desse neocolonialismo, se estendeu, claro, para outras regiões do mundo, né? As Filipinas, lá na Ásia, foram dominadas pelos Estados Unidos, né? Em 1898, 1890, por aí, 1898, o Havaí, né, foi incorporado ao território americano no final do século XIX, e principalmente a América Central é o que terminou assim, acabou sendo o quintal dos Estados Unidos, né? Os americanos ajudaram no processo de independência de vários desses países, inclusive Cuba. Até 1898, Cuba era colônia da Espanha. Com a ajuda da Espanha, Cuba vai ficar independente. Mas essa independência tem um preço, né? Os americanos vão exigir que os cubanos abram seus mercados para o capitalismo americano. Inclusive, os cubanos são obrigados acabam assinando um documento, uma emenda que permitia que Cuba fosse invadido pelos Estados Unidos se Cuba não respeitasse os interesses americanos. Olha só, os cubanos deram permissão em 1898, Cuba independente, eu lhe apoio nessa libertação da Espanha, mas caso você não atenda os nossos interesses, a gente pode lhe invadir, né? E acabou sendo a área de influência dos Yankees, né? Dos Porto Rico, outro país que também sobre essa influência, né, dos Estados Unidos, né? Na América Central, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Honduras, as intervenções norte-americanas foram frequentes, tá? Uma delas aconteceu assim, olha essa história, note que até 1905, essa região do Panamá era uma província da Colômbia, tá? Panamá pertencia à Colômbia, tá? E falava-se da possibilidade de construir um canal, né, para ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Várias tentativas foram feitas, mas não funcionou. A Colômbia chegou a assinar um tratado, vários tratados, como a Inglaterra, né, tratados com a Inglaterra, com a França, para construir esse canal. E nada foi viabilizado. Os americanos, então,
fizeram uma proposta, que a Colômbia, obviamente, não aceitou, né? E o que foi essa proposta? Construir o canal, né? A Colômbia não aceitou, aí os americanos resolveram construir o canal e separar essa região da Colômbia. Fomentar, então, a independência da província do Panamá, certo? Que se tornou um país independente, né? Panamá, que se transformou no país independente da Colômbia. Com a independência, os panamenhos permitiram que construíssem um canal, certo? Que ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico e dividindo o Panamá em dois, né? E essa construção só foi possível os americanos transformaram o Panamá num país independente, que até hoje de grande influência norte-americana, né? E com isso a gente fecha esse gráfico cronológico, né, para ver o resultado dessa expansão aí, tá? Perceba nesse gráfico aí que o imperialismo se estende também na América Latina, né? Esse domínio todo vai ser feito através de controle das atividades produtivas. Eu não precisava transformar o país necessariamente em colônia, tá? Eu podia explorar economicamente através das minhas empresas, e esse país teria o presidente que quisesse, o seu próprio governo, desde que esse governo, claro, não atrapalhasse os meus interesses econômicos, né? Aí você vai criar os trusts, né, aquele conglomerado de empresas que controlam, né, uma determinada atividade, e os cartéis que vão determinar os preços para que ninguém concorra com ninguém, né? Então a gente percebe que o capitalismo, que a livre concorrência na prática se tornou um monopolista. Só os mais ricos é que dominavam o mundo inteiro. Beleza, pessoal? Então, isso é uma história um pouco, né, da nossa história moderna e contemporânea, fazendo essa transição. É um grande resumo de tudo isso, né? Mas aí dá para a gente entender essa história toda que deflagrou hoje o que nós entendemos, né, como os grandes mercados internacionais e como é que isso começou no mundo, né, no mundo todo. Ok? Perguntas, sugestões? Bom, enquanto vocês estão caladinhos aí, eu vou pedir uma coisa aqui, tá? Pessoal, eu quero que você escreva aqui no chat o seu nome completo, por favor, que a gente vai fazer a chamada agora, tá? Então escreva aqui nome completo. Beleza. Juliane, que eu vou copiar esses nomes aí, tá? Raimundo Nonato. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no material que eu mandei para vocês. Quando vocês escrevem aí. Eu mandei História Moderna 1. Essa apostilazinha, né? Beleza. E mandei esse aqui também. História Contemporânea. Certo? Foram os dois livros que eu mandei para duas apostilazinhas que eu mandei para vocês, tá?
Pronto, vou copiar aqui o nome de vocês, só um instante, por favor. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Ah, muito obrigado, Francisco. Tá falando aqui da aula, muito obrigado. Beleza. Bota o nome do pessoal que estava por aqui para não ficar com falta, né? Não se preocupa não que a gente dá a presença de todo mundo. Peguei o nome aqui de vocês já. Só um minutinho que eu estou copiando um dos nomes, tá? Eu acho assim que essa nossa conversa, essa nossa discussão de hoje, né, deu para ter uma ideia, né, dessa questão dos blocos socialista, comunista, né, sindicalismo, né, que veio de um socialismo, né, e que quando eu falo que a gente não teve um regime comunista, a gente não teve um regime socialista, é porque realmente a gente não teve, né, apesar de terem muitos aí que acreditam que sim, que tivemos, mas, como eu falei, até terra plana a galera acredita, então não dá para acreditar em tudo que a internet joga como se fosse uma verdade, né? E, pessoal, dia 15, ficou para o dia 15, uma prova, mas eu estava pensando aqui, prova ou trabalho? Vocês querem que... Eu quero, falem, eu não vou ler não, mas me passe aqui em voz. Vocês querem uma prova ou um trabalho? Trabalho. Vai ser um trabalho bem light, bem gostoso. Eu passei 2 materiais para vocês, certo? Um sobre história contemporânea, outro sobre história moderna. Você vai escolher um capítulo de cada e vai fazer, e vai elaborar, certo? E vai elaborar 5 questões. Tá certo? Você escolhe capítulo tal, você vai escrever assim, capítulo tal. Aí você elabora 5 questões. Capítulo tal. Você escolhe 2 capítulos e elabora 5 questões de cada. Tá certo? E vão me enviar para esse e-mail aqui, ó. raul@tendaeducacional.com.br. Vou me mandar para esse e-mail. Aí no assunto, eu vou escrever aqui o e-mail. No assunto, você coloca trabalho de história. Aí coloca moderna e contemporânea. Beleza? Quero escutar um pouquinho mais, mas por mim aqui, eu queria só falar um pouquinho mais, falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. O que é que vocês acham? Eu adoro Segunda Guerra Mundial. Vamos em frente? Dá tempo? Que aí vocês vão entender essa questão das guerras, né? Vamos aqui rapidinho, me dê só mais uns 10 minutinhos, né? Vamos falar, né, principalmente essa questão do capitalismo nesse momento, né? Dos anos 20, anos 30, entre a Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente entender, só para a gente finalizar, certo? A crise do capitalismo, né, a vertiginosa ascensão dos Estados Unidos, crescimento econômico dos Estados Unidos, né, o cracking, né, da Bolsa de Valores, e tem um negócio, eu estava assistindo Pearl Harbor, né, e tem uma cena lá que o general japonês, ele fala lá depois que atacou, né, a Baía de Pearl Harbor, lá no Havaí, diz o seguinte: tenho medo de termos acordado um gigante.
E é realmente o que acontece, né, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos acordou, já era um gigante, né? Ele já estava sendo imperialista também, as Américas, tomando conta das Américas, principalmente da América Central. E a gente vê aí essa questão, né, do grande crescimento do que foi os Estados Unidos, principalmente da indústria. Tem vários, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial, porque a gente entende como foi essa expansão. Os Estados Unidos chegou na Europa com balinha M&M e dizia, oh, isso aqui para matar a fome. M&M, fábrica americana. É aquela questão do desafio da guerra, né, de vencer a guerra. Então é muito, muito interessante como eles fizeram isso, né? E teve a queda da Bolsa de Valores, mas também teve uma recuperação, né? E nesse momento está acontecendo nos anos 20, anos 30, e está tendo uma ascensão na Europa dos totalitaristas, né? É o fascismo, salazarismo, franquismo, né? Essas ditaduras na Europa irão caracterizar esse período entre guerras, e algumas delas provocando a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a ascensão dos Estados Unidos, o crack da Bolsa de Valores, a recuperação americana, né? E os totalitarismos da Europa, né? E a gente vai entender que essa relação, né, ela acaba fortalecendo os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos se transformou numa grande potência após a Primeira Guerra, né? Antes da guerra começar, antes de 1914, os americanos tinham uma dívida para com a Europa. Eles compravam mais, importavam mais do que vendiam, né? Compravam mais do que vendiam. E durante a guerra, essa situação foi acontecendo e dificilmente se reverteria. De devedores, os americanos ficam se transformando em credores. E de tomadores de empréstimos a emprestadores. Então, os americanos terminaram a Primeira Guerra com um saldo de 12 milhões de libras esterlinas, né? E eles começaram a guerra devendo 4. Começaram devendo 4 e terminaram sobrando 12, né? Para a Europa se recuperar, os Estados Unidos começam a fazer empréstimos para a Europa. Os americanos, eles acreditam que, na época da Segunda Guerra, que essa prosperidade seria eterna, para sempre, né? Que a Europa ficaria sempre dependente dos Estados Unidos, sempre comprando, mas lembre-se que o europeu é muito nacionalista, né? Dá muito valor ao produto da sua terra, né? Quando se viaja à Europa, né, você vai ver, né, a prateleira, né, em todo lugar onde há venda de muitos produtos, há uma prateleira com os produtos importados e os produtos nacionais, os produtos europeus. E você vai ter facilidade, né, de comprar produtos europeus, né, você pode receber de volta o imposto que você pagou, né? É a proteção do produto nacional. Então, a guerra terminou, a Europa ficou endividada, a Primeira Guerra terminou, a Europa endividada, e os europeus trabalhando firme, né, trabalhando duro para poder pagar a dívida. E, logicamente, vão pagar essa dívida antes que os americanos esperassem que ela fosse paga, né? O prazo foram 10 anos, alguns países conseguiram pagar antes, em 7 anos, 8 anos. Né? Os americanos imaginavam que a sua máquina de produzir bens de consumo produziria sempre, e sempre haveria mercado. Né? Vai chegar um momento em que a Europa vai dizer, tá bom, americano, não precisamos mais do seu dinheiro, agora a gente vai se resolver aqui com as nossas economias. Tá? Então, é o que vai acontecer na década de 20, o chamado Anos Loucos, em que o americano cresceram muito e esqueceram que esse crescimento tem um limite, que você não pode crescer indefinidamente, que o mercado chega a um ponto de saturação. Há um momento que eu não vou ficar com 5 televisões dentro de casa, 500 computadores, não existe essa possibilidade, né? Existe um limite de compra, existe um limite para você comprar. Resultado, no início dos anos 20, os americanos vão ter uma grande prosperidade industrial, né? E uma grande prosperidade também no comércio, né? Tanto interno quanto externo.
tá? Viver como os americanos viviam era o chamado o American Way of Life, o jeito de viver dos americanos. Era o automóvel para a família, os eletrodomésticos que se popularizaram naquela época, a geladeira, o ferro elétrico, o fogão elétrico, a enceradeira, a batedeira de bolo, a máquina de lavar, tudo parecia maravilhoso. Mas atenção, lembre-se que também existia pobreza nos Estados Unidos, né? Essa época, a lei seca, a época da lei seca, né? A época que se proibia o consumo de bebidas alcoólicas, que terminando a falsificação de bebidas, a produção ilegal de bebidas, né? Fortalecimento, né, do banditismo, da máfia, né? Principalmente os capos, os grandes chefes italianos, Al Capone, né? Nesse momento ele cresce, e nesse momento ele vai crescer mesmo, né? E perceba que esse crescimento dos Estados Unidos vem com contradições. Há, de um lado, uma prosperidade que parece atingir toda a sociedade, mas é ilusória, não é verdade? A pobreza existe, disfarçada, escondida, e a ideia de que a Europa sempre comprará os nossos produtos, o que vai, obviamente, terminar, né? E a partir de 1928, a economia americana começa a mostrar, né, que aquela euforia de crescimento indefinido terá um fim. E esse fim vai acontecer principalmente no ano seguinte, 1929, com o chamado crack da Bolsa de Valores de Nova York. É quando mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Ações são papéis, né, que você compra na Bolsa de Valores. E o que é que significa esse papel? São papéis que representam empréstimos que você faz a uma companhia. Imagina só, né, a Petrobras quer ampliar a sua produção de petróleo. Ao invés de pegar dinheiro com bancos internacionais, a Petrobras resolve vender ações. Tá? Cada pedaço de papel representa um empréstimo que você, que comprou a ação, fará a Petrobras. Tá? Então, digamos que a Petrobras lançou, né, 1 milhão de ações no mercado. Né? Cada ação vale mil reais. Então, você comprou 10 mil ações. Então, você emprestou 10 mil reais, né? Você emprestou 10 mil reais vezes 1.000, né? A Petrobras emprestou 10 mil vezes 1.000, né? A Petrobras. A Petrobras, quando tiver lucro, você terá uma parte desses lucros correspondente àquela fração daquelas ações que você comprou. A ideia é ótima, né? É assim que o capitalismo funciona. É assim que as bolsas de valores funcionam, né? O problema é que nem sempre as companhias dão lucro. Às vezes dão lucro, às vezes dão prejuízo, né? E você comprou ações de uma empresa que deu prejuízo, vai ter prejuízo. Mas é claro também que a bolsa de valores oscila. Às vezes os papéis estão em baixa, ou seja, não está querendo comprar aquilo, né? Ou então comprará por um preço muito reduzido, mas às vezes a companhia está tendo muito lucro, e aí as ações dela crescem, sobem, e é o momento onde você vender com lucro aquilo que você comprou a um preço menor. Investir em bolsa é um negócio bom, é um negócio necessário, seguro, e que corresponde ao capitalismo. Mas atenção, olha só, é preciso calma, é preciso conhecer, né? É preciso cuidado, e conhecimento é tudo para poder saber fazer esse tipo de conhecimento. E o governo, ele cria, né, mecanismos de controle, né, dessas ações. Mas nos anos 20, nos Estados Unidos, não tinha controle nenhum. Gente inventava companhia fantasma, coisas absurdas, né, para poder vender ações. E, logicamente, o público comprou sem ter informações necessárias, né? E foram comprando ação de companhias que nem existiam, ou que jamais dariam lucros, né? Resultado disso que em 1929 há um aumento da venda de ações e ninguém está querendo comprar, né? Os papéis despencaram e perderam o valor. Nesse mesmo ano, 1929, houve uma super safra agrícola. Em todos os países do mundo, a natureza colaborou para que a safra de produtos agrícolas fosse imensa.
as galinhas botaram mais ovo, as vacas deram mais leite, né? Foi uma fartura no mundo. Aí, mas o que é que isso tem a ver, o que é que isso tem de ruim? Aparentemente nada, né? Mas olha só, pense que um produtor, né, para produzir leite, pensa só, ele precisa comprar rações para a sua vaca, vacina, ele tem despesa para produzir o leite. Chega o fim do ano, ele descobre que para ter lucro com a venda do leite, ele vai precisar vender cada litro de leite a R$1. Tá? Só que as vacas produziram leite demais. Tem leite demais no mercado. E todo mundo está produzindo e ninguém está conseguindo vender R$1. O máximo que vende é 50 centavos. Ó, se eu vou vender a 50 centavos, eu vou ter prejuízo. Né? Então, a super safra, ela pode ser boa para o consumidor, que quer comprar barato, mas vai ser ruim para o produtor, porque ele vai ter prejuízo. Você está lembrado que a super safra de café, né, há uns 2 anos, derrubou o preço do café. Derrubou o preço do café. Então, isso, no Brasil, derrubou o presidente. Né? Tá vendo? Então, assim, se você pegar a superprodução, né, de produtos agrícolas, hortigranjeiros, e a queda da Bolsa de Valores. Então, foi um desastre econômico da nação mais rica do mundo, daquela época, nos Estados Unidos, que até hoje, né, também é a mais rica. Né? Então, a quebra da Bolsa de Valores deixou a economia americana por baixo. E o pior, todos os países que dependiam da economia americana também definharam, entraram em colapso. Foi uma situação generalizada. A Alemanha, que devia cabelo da cabeça, o fundo das calças, ficou pior do que estava. Foi a falência, né? Falência completa. Aí nasce, né? Todo mundo esperava, né? Que o mercado estabelecesse aos poucos, mas veio 1930, nada aconteceu. 31, nada mudou. 32, o candidato à presidência dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Roosevelt. Eu resolvo esse problema. Eu vou implantar um plano econômico, né, de autoria do meu amigo inglês John Keynes, um plano que vai solucionar essa situação. Vencendo as eleições, Roosevelt tinha então e pôs em prática o plano de Keynes, né? É o New Deal, que irá recuperar a economia americana. Em muitos países vão colocar em prática aquelas ideias, e o capitalismo, entre 1932 e 1939, pôde respirar outra vez. Né? E assim, esse refortalecimento dos Estados Unidos, né, cria essa nova relação da economia, né, principalmente com esse novo capitalismo que surge no século XX e às vésperas, né, da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então, para a gente entender um pouquinho, né, toda essa expansão econômica, e é o modelo que a gente segue até hoje, tá certo? Eu fico por aqui, nosso vídeo está sendo gravado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu peço a vocês, eu tenho que entregar o diário no dia 15, mas dia 15 cai num sábado, se eu não me engano, né? Então, eu não vou entregar no dia 15, eu vou entregar no dia 17. Então, vocês têm até o dia 15 para me enviar essa atividade. Escolham 2 capítulos, um capítulo de cada apostila, elaborar 5 questões e me envia por e-mail. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez, né? E fica à disposição aqui das perguntas e agradecer a todos que estiveram aqui pacientemente comigo em 2 horas de transmissão, né? Vamos fazer 2 horas agora de transmissão. Falando, acabou o gás do tio. Mas o que vocês acharam aí da videoconferência? Foi bom? Deu para entender muita coisa? Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? Pode clicar no microfone e falar, fica à vontade. Obrigado, Beatriz. Beatriz está dizendo que foi ótimo. Elisiane, você ia falar? O Francisco também, Rossi Cleiton ia falar também. Também.
Pois, pessoal, mais uma vez, muito Foi muito obrigado. proveitosa essa aula. Espero aí, vocês têm muita coisa para ler, leiam, né? Uma licenciatura em História tem que ler muito, né? Fala, Rocicleide. E ficar aberto a todas essas ideias, né? Que faz parte da história da humanidade. Beleza? Beijo no coração de todos. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, se Deus quiser.